Não tem como negar que a Lua é um satélite natural fantástico, apesar de ser aparentemente um lugar desértico e inerte. No entanto, quando você tiver a oportunidade de vê-la na fase crescente através de um telescópio, perceberá como o corpo celeste é marcado por inúmeras crateras e características geológicas intrigantes. As paisagens criadas são fantásticas e principalmente podem dizer muito sobre a formação do nosso satélite natural. Quando finalmente lançamos um orbitador com câmeras de alta resolução lá na órbita lunar, finalmente descobrimos coisas que estavam ocultas às observações aqui na Terra, incluindo uma misteriosa rocha no topo de uma montanha lá na Lua. No vídeo de hoje você vai conhecer uma das rochas mais misteriosas do nosso satélite natural. A Lua sempre foi um objeto incrivelmente observado, e não é para menos, já que é o astro mais próximo da Terra e é alcançável de maneira satisfatória até com o mais simples instrumento óptico. Na realidade, até mesmo observá-la a olho nu já é algo exuberante. De qualquer forma, a Lua ainda está a quase 400 mil quilômetros de distância, e não podemos observar exatamente tudo com a nitidez necessária, principalmente quando consideramos que boa parte dos telescópios estão localizados dentro da atmosfera da Terra e possuem um limite prático de resolução de objetos que podem ver na superfície lunar. Para contornar esse problema, hoje temos um orbitador de reconhecimento lunar lá na órbita da Lua, registrando imagens de altíssima resolução. Essa é a missão do LRO da NASA, lançada em 2009, marcando inclusive o retorno dos Estados Unidos após uma década sem missões até lá. O LRO é um orbitador projetado com diversos instrumentos científicos, desde um telescópio para medir raios cósmicos até um altímetro a laser para mapear as variações topográficas e criar um modelo tridimensional da Lua. Portanto, a sonda oferece uma visão detalhada do nosso satélite natural, não só através de imagens. Com um total de 7 instrumentos científicos, a missão LRO visa estudar a Lua de forma abrangente, abrindo uma série de caminhos para futuras missões espaciais, incluindo em relação ao programa Artemis. Claro, dentre esses instrumentos, o que nos interessa hoje especificamente é a LROC, uma câmera poderosa que captura imagens da superfície lunar com uma resolução impressionante. Na verdade, a LROC funciona quase como um telescópio focalizado em fotografar a Lua. Posicionada em uma órbita extremamente baixa, a apenas 50 km acima da superfície, a sonda LRO permite que a LROC opere em plena capacidade, capturando imagens com uma resolução média de aproximadamente meio metro por pixel, em um enquadramento que abrange 5 km reais na superfície. Essa resolução extraordinária ainda não é a total, mas permite observar detalhes minúsculos na superfície lunar, revelando novas perspectivas e informações valiosas. Um alvo muito interessante que a sonda LRO registrou foi a cratera de Tycho, famosa por ser uma das crateras mais bem visíveis e evidentes no lado virado para o nosso planeta. A cratera em si possui cravados 86 km de diâmetro e até 4 km de profundidade. Essas dimensões significam que a vantagem observacional da cratera de Tycho é simplesmente fenomenal, mas a sua história também é capaz de impressionar. As análises de solo feitas durante a missão Apollo 17 mostraram que basicamente estamos lidando com um impacto muito recente na história da Lua. A cratera foi datada em 108 milhões de anos, o que em termos astronômicos é praticamente nada. Além disso, estudos revelaram que o impacto responsável pela formação da cratera foi causado por um corpo celeste de proporções significativas, com um diâmetro estimado em cerca de 10 km. Ela é uma cratera do tipo complexa, já que apresenta um pico central muito interessante. A montanha em si mede 2 km de altura e foi causada pelo impacto, onde a energia cinética do objeto esmagou o solo lunar. As camadas internas ricochetearam e parte do material voltou para cima na forma de uma montanha. Funciona de maneira semelhante quando uma gota cai na água e um pouco da água volta para cima.
A grande questão foi que a poderosa câmera do LRO focou sua máxima resolução no pico dessa cratera e descobriu algo completamente inusitado, uma rocha completamente isolada no topo da montanha. Mas por que algo tão estranho? Bom, não é uma simples rocha, mas sim um pedregulho de mais de 100 metros de diâmetro isolado no topo. Como uma rocha tão grande conseguiu chegar até lá? A gravidade não deveria ter arrastado para baixo? Bom, a resposta não é tão simples assim, e até hoje ninguém bateu o martelo ainda sobre a origem dela. Existem algumas hipóteses que tentam explicar a existência dela ali em cima. A primeira hipótese é a origem vulcânica. Afinal, os fluxos de material solidificado encontrados próximos à cratera indicam uma idade muito mais jovem do que 100 milhões de anos, sugerindo a ideia de que eles se formaram depois do impacto. Afinal, o impacto em si apagaria qualquer evidência de fluxo de lava antigo e anterior ao impacto, sugerindo também atividade vulcânica recente na Lua. Isso fortalece a ideia de que a Lua estava geologicamente ativa em um passado relativamente recente. Agora a questão que surge é, como essa pedra tão grande chegou até lá e do que é feita? A explicação para a presença desse pedregulho pode envolver uma combinação de processos geológicos. Durante eventos vulcânicos, erupções de lava podem ter lançado essas pedras para o ar, e uma delas foi depositada bem ali no topo do cume central de Tycho. A segunda hipótese, ainda mais interessante, mas bem direta ao ponto, é a seguinte: o impacto lançou o material para o espaço, e um desses pedaços, considerando a rocha de 100 metros isolada, caiu de volta bem ali. Basicamente, o impacto inicial de Tycho resultou em ondas de choque poderosas que empurraram a superfície, formando grandes paredes. À medida que essas ondas de choque evoluíam, o centro foi impulsionado para cima, criando um pico central, e a rocha foi depositada ali em cima. Mas vale lembrar que o fragmento certamente não é do objeto espacial que causou o impacto, pois ele teria sido completamente destruído durante a colisão. Essas informações contribuem muito para a compreensão dos processos geológicos envolvidos na formação da cratera de Tycho e do pico central, oferecendo uma perspectiva sensacional sobre a complexidade de uma região bem específica da Lua. Independentemente de qual hipótese seja a correta ou se há outra explicação melhor, temos que ressaltar a impressionante resolução da câmera que existe no orbitador. A órbita extremamente baixa do LRO ajuda muito a descobrir esse tipo de coisa inusitada. Logo, explorar as mais de 100 mil crateras lunares parece ser uma tarefa fácil para o orbitador, e constantemente mais detalhes da história lunar vão sendo revelados. É impressionante como uma simples rocha lunar pode ter uma história tão incrível. Quando você tiver a oportunidade de ver a cratera de Tycho bem de perto, lembre-se que ali existe uma das rochas mais misteriosas da Lua. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!